Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. O tema hoje para a nossa meditação é Jesus conforta os discípulos. Mas antes da gente fazer essa meditação, eu estou aqui com meu filho, estou aqui com a minha esposa e eu quero fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer uma oração antes de meditar na palavra de Deus. Pai querido e amado, nessa noite nós queremos meditar aqui na Tua palavra e queremos a direção do Teu Santo Espírito para podermos compreender qual seja a Tua vontade para a nossa vida e também para que possamos, ó Deus, aprender dessa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor revele essas verdades, que o Teu Santo Espírito possa e venha abrir o nosso entendimento para podermos compreender essa palavra, porque ela não é como qualquer outra palavra. Ela não é como um jornal que a gente pode abrir e ler uma notícia, ela não é como um livro qualquer que a gente abre e lê, não, é a Tua palavra. E sem a direção do Senhor, nós não temos capacidade para entendê-la. Por isso é que te pedimos e nos colocamos aqui em total dependência do Senhor para, para compreender aquilo que está escrito aqui, para que isso seja revelado não só em forma de uma informação, mas de uma verdade que venha se estabelecer ali no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, para hoje, para amanhã, para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, para toda a nossa vida. Sim, meu Pai, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. O título diz ali, Jesus conforta os discípulos. Por que Jesus conforta os discípulos? Porque Jesus acabava de dar a eles algumas notícias sobre algumas coisas que iriam acontecer e que não seriam favoráveis. Jesus falava da sua morte. Você pode imaginar ali aquele que durante alguns anos esteve com eles, que foi o suporte para eles, né? Você imagina Jesus ali como a pessoa que dava o suporte para eles. Imagina qualquer pessoa que dá um suporte para a sua vida, seja um familiar, um amigo, uma pessoa que você gosta, e de repente essa pessoa começa a dar uma notícia de que ela vai embora, que ela vai partir, mas não é uma partida, não é um partir de uma viagem, né? Que ela vai sair, vai voltar um dia, não, não é bem assim, é uma morte, ele está falando da morte, né? Embora no caso do Senhor Jesus, ele estava dizendo de uma morte que ele iria partir e voltar um dia. Mas eu quero que você se coloque na situação, que a gente se coloque na situação, no caso daquela pessoa que você não vai provavelmente ver ela mais. Então, era uma situação realmente muito triste, muito difícil. No meio dessa conversa, Pedro ainda ali é anunciado que haveria um traidor no meio deles. Pedro também foi avisado que ele iria trair Jesus, negando-o 3 vezes. Então você vê todo esse ambiente difícil, fora o mais importante ali, o mais profundo, o mais forte, que é o anúncio da morte de Jesus. Então, diante de toda essa situação ruim, essa notícia ruim, Jesus vem com uma palavra para confortar os discípulos. E o que eu estava pensando sobre essa palavra, né? Jesus conforta os discípulos. Eu imagino que quando todas as vezes que a gente esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade na vida, essas palavras deveriam e devem servir de conforto também para nós. Assim como foi usada para confortar os discípulos, ela deve ser uma referência de conforto para a nossa alma, tá? Então, assim, no mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflições. De repente, você está passando por alguma aflição na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem não passa, quem nunca passou, quem não está passando, ou quem um dia pode assegurar que nunca vai passar por um dia ruim, por momentos ruins.
Não é verdade? Quem assim pode dizer assim, olha, não, eu nunca vou passar por momentos ruins. Eu até me lembro de uma história que é até um pouco engraçada, embora é real, é uma história real, de uma mulher que chegou até o pastor da igreja e pediu a ele uma oração. E o curioso dessa oração era a oração que ela queria não ter problemas mais. Ela pediu ao pastor uma oração. Olha, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração para que eu nunca mais eu tenha problemas na minha vida. Nunca mais. Ora que eu creio muito na sua oração e eu quero que você coloque aqui a mão na minha cabeça e que você peça a Deus que eu nunca mais tenha nenhum tipo de problema na minha vida. Aí diz que o pastor orou por ela e disse ao Senhor assim, Senhor, eu peço que o Senhor leve, que o Senhor mate ela, né? Que o Senhor leve ela, que o Senhor mate essa pessoa. E ela regalou os olhos e falou, não, pastor, eu não quero morrer, eu não quero é ter problemas, a oração que eu quero é para não ter problemas. O pastor então disse para ela, pois é, só existe uma forma de você não ter problemas, é se você morrer, porque enquanto você estiver viva, você vai enfrentar na vida situações adversas, problemas, situações que a gente não gostaria de passar, mas passa. E isso é para todas as pessoas. Olha só, a pessoa tem dinheiro, ela também tem problema. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela também vai enfrentar problemas, enfrenta dias ruins, pode ter todo o poder do mundo, pode ser uma pessoa poderosa, grandiosa, todo mundo passa por problemas. Agora, Jesus nos dá a palavra, nos conforta. E qual é o conforto que a palavra nos traz? Olha só, o que Jesus usa, as palavras que Jesus usa para confortar os discípulos são essas, ó. Não se turbe o vosso coração. Isso está em João, capítulo 14, versículo 1. João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Olha só, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, tá? Então essas foram aqui as palavras de Jesus para confortar os discípulos. Qual foi a palavra para confortar os discípulos? Não foi uma palavra, olha, vocês não vão ter lutas, olha, isso vai passar. Não. As palavras de Jesus não foram, olha, vocês vão ter muita prosperidade, vão ter muito dinheiro, vocês vão ter muito poder, vocês vão ter isso, vocês vão conquistar aquilo. Não. As palavras de Jesus, para confortar os discípulos naquele momento de dificuldade, foram palavras de salvação. Foram palavras, olha, eu credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, eu vou para preparar um lugar para vocês, quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. Percebe? Você percebe que as palavras de conforto do Senhor Jesus estão relacionadas à salvação, não a uma vida melhor aqui nesse mundo. E não é que a gente não deva lutar para ter uma vida melhor nesse mundo. Eu, por exemplo, estou agora no momento, né, eu não exerço mais o ministério pastoreando igrejas, né, eu tenho cuidado da minha família, eu tenho meu trabalho, amanhã a gente vai sair levantar cedo para ir trabalhar, né, segunda a sexta ali eu trabalho, tem ali, né, toda essa questão do trabalho, da insegurança de às vezes perder o emprego ou não, a procura, né, de se capacitar,
para ter um trabalho melhor, para poder oferecer uma condição melhor para mim, para minha família. Nós temos toda essa luta, né? Toda essa luta que a maioria das pessoas tem, não é verdade? Não é errado isso. Não é errado você lutar para ter para tentar dar uma condição melhor para sua família, para prosperar, para ter uma condição melhor. Agora, o que consola a nossa alma não é isso. A gente sabe que enquanto a gente viver nesse mundo, nós vamos viver num mundo onde ainda vai existir, como existe, as injustiças, né? Nem sempre aquele que se esforça vai ser reconhecido pelo seu esforço. Nem sempre as coisas vão ser totalmente justas, né? Até as próprias leis não conseguem. Muitas vezes o justo é punido, o injusto é inocentado. É o mundo que a gente vive. É um mundo de insegurança, é um mundo de muitas coisas que entristecem o nosso coração, de tantas, vamos dizer, diferenças, não é verdade? É um mundo de diferenças onde alguns têm tanto e tantos outros não têm nada, nem sequer uma oportunidade. É um mundo de injustiças, é um mundo de diferenças, muitas diferenças, de desigualdades. É um mundo onde muitas vezes a gente vê ali pessoas que não tem nem como se defender, elas sofrendo. Esse é o mundo que a gente vive. E infelizmente, essa é uma realidade que vai continuar até que Jesus volte, até que ele estabeleça o seu reino, sempre vai existir. Agora, o que consola o nosso coração, o que vai consolar o nosso coração é a certeza da eternidade. Tá? Então, cada vez que a gente esteja passando por algum tipo de luta e dificuldade, que essas palavras de conforto que foram dirigidas por Jesus aos discípulos e que estão aqui em João 14, que possa vir à nossa memória essas palavras. Poxa vida, aquilo que eu estou passando aqui, tá? Pode ser difícil, pode ser uma coisa muito difícil, porém, o Senhor, ele preparou uma morada para mim. Eu posso não morar ainda naquela casa que eu gostaria de morar. Eu posso ainda não ter aquela condição que eu gostaria de ter. E pode ser que eu nem venha, por mais que eu lute aqui nesse mundo, pode ser que eu não venha nem a ter o que eu sonho em ter, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Isso aí não é certo, mas uma coisa é certa. O Senhor, ele preparou ali moradas, e uma dessas moradas será para mim. É a eternidade, é a vida eterna para todo aquele que crê única, exclusivamente no Senhor Jesus, aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Poxa, eu tenho a eternidade em mim, eu tenho a eternidade por meio de Jesus, não é nem pelos meus méritos, porque eu não tenho méritos, mas pelos méritos daquilo que ele fez na cruz, e eu recebo ele como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Deus. Então, querido, que essas palavras permaneçam no nosso coração, porque foram essas palavras de Jesus, praticamente foram ali as últimas palavras, o último discurso de Jesus, e por isso eu acredito que esse discurso se torna tão importante, tá? Foram as palavras que talvez sustentaram os discípulos naqueles momentos de perseguição, de injustiça, onde muitos morreram injustamente, foram perseguidos injustamente. Quantas injustiças acontecem nesse mundo? De mentiras, de traições, de situações de ingratidão que você sofre. Nós sofremos nesse mundo. E quantas dessas situações acontecem até por causa da fé? Porque você é um cristão, porque você é uma pessoa que procura fazer o que é certo. Tá? E isso acontece? Acontece. Agora, o que vai confortar o nosso coração são as palavras de Jesus. É essa palavra. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, se você está enfrentando aí uma grande dificuldade, seja na sua família, seja na sua vida financeira, até mesmo na sua saúde. Talvez você é uma pessoa que está enfrentando um problema de saúde grave, uma situação difícil, tá? Inclusive eu vou orar por você aqui agora, mas eu quero que você guarde
essa palavra no seu coração e que o Senhor possa confortar e te consolar e te fortalecer cada dia mais, tá bom? Então, tanto eu aqui, como a minha família que está aqui, meu filho, minha esposa, nós queremos também orar. Não somente orar por você, mas orar juntamente com você, tá bom? Para que possamos pedir a Deus uma semana abençoada, né? Uma semana abençoada, para que possamos agradecer a Deus também por essa semana, por mais um dia, pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que Ele nos tem dado, tá bom? Vamos orar então? Senhor, primeiro nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. O Senhor nos tem dado mais um dia, pelo Senhor nos ter dado mais um dia, mais uma semana de vida. Obrigado, Senhor, por tudo, tudo, tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela tua palavra, essa palavra que conforta o nosso coração. Não se turbe o vosso coração, diz aqui a tua palavra. Credes em Deus, credes também em mim. Nós cremos, Senhor. Cremos sim, que tudo o que existe nesse mundo aqui é passageiro. Tanto as coisas boas como as ruins. Tanto as vitórias como as derrotas, tudo é passageiro. Talvez essa pessoa está enfrentando um dia de grande vitória e glórias ao Senhor por isso. E talvez ela está enfrentando um dia de grande derrota. Glórias a Deus por isso, porque o Senhor tudo passa. Senhor, tudo passa. Vitórias, derrotas, tudo nessa vida passa. Mas há uma coisa que é certa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai ser do nosso dia de amanhã. Mas nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor preparou moradas. Sim, aleluia. E nós queremos sim, Senhor, é estar junto com o Senhor. Aqui e na eternidade. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai, eu quero te pedir aqui agora por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, também problemas familiares, lutas na sua casa. Oh Deus, eu oro para que o Senhor venha trazer provisão, providência, para que o Senhor, meu Pai, toque nesse corpo que está acometido aí por tantas dores, enfermidades, e que essa pessoa, Pai, seja agraciada pelo teu poder e curada nesse momento em que o coração dela entra em paz, o coração dela encontra o conforto, que o Senhor, ó Deus, venha agir nas células para restaurar, para eliminar a célula maligna e trazer cura para este corpo, trazer cura para os órgãos que estavam doentes, para restaurar a saúde física, mental, espiritual, que talvez o problema não seja nem um problema físico, mas é um problema mental que tem trazido opressão, depressão, preocupação. Arranca esse mal agora, que saia deste corpo, que saia desta vida agora todo o mal, e que ela encontre a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo o entendimento humano. Em nome de Jesus, entregue a sua vida para Ele se você ainda não o fez. Aceite-o como seu Senhor e Salvador neste momento, se você ainda não havia feito. Isso, em nome de Jesus, aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu poder, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter morrido ali na cruz para nos salvar, sem nós merecermos. O justo que sofreu pelos injustos, que morreu pelos injustos. Assim é o Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana. Um forte abraço
e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.